Olá, alunos! Aqui é a professora Michele e eu vou falar hoje sobre pontuação. Então, eu vou separar em dois vídeos: um falando sobre vírgulas, porque é bastante coisa, e outro falando sobre os demais sinais de pontuação, tá bom? Então, vamos lá. Bom, temos a vírgula, primeiramente, que é usada para separar termos. O que seriam termos? Seriam palavras. Então, a vírgula é usada para separar palavras com funções parecidas, semelhantes. Vamos aqui no exemplo. Comprei. Aí eu vou citar tudo que eu comprei. Pão, vírgula, mortadela, vírgula, queijo e presunto. No último termo, que é presunto, eu coloco um e não preciso usar vírgula. Então, notem aqui, o verbo aqui é comprei, certo? Eu comprei alguma coisa. Comprei o quê? Pão, mortadela, queijo e presunto estão completando o sentido desse verbo comprar. Por isso que eles têm funções parecidas, porque eles completam o sentido do verbo. A gente vai ver que esses termos, essas palavrinhas que completam o sentido do verbo, são chamadas de objeto direto. Então, todos esses objetos diretos aqui que eu citei vão vir com uma vírgula. É a mesma coisa de eu falar assim: fui ao mercado e comprei. Aí eu vou citar tudo que eu comprei: chuchu, vírgula, batata, vírgula, cenoura e tomate. Então, em toda citação, se vocês forem citar várias palavras, vários termos, sempre colocar uma vírgula depois de cada palavra. Por exemplo, acordei, acordei, vírgula, eu vou citar todas as ações que eu fiz. Acordei, vírgula, escovei os dentes, vírgula, tomei café, vírgula, saí de casa, ponto. Aí eu poderia colocar também um e. Tomei café e saí de casa, tá? Mas como eu enumerei cada ação que eu fiz, cada uma dessas ações vai vir com uma vírgula depois dela, tá bom? Vamos aí para a próxima. Bom, o segundo caso aqui no asterisco, com adjuntos adverbiais de tempo e lugar. Vou explicar o que é um adjunto adverbial de tempo e lugar. É muito simples, gente. É toda expressão que indica um lugar. Qual é o lugar que vocês moram? Bom, a maioria mora em São Gonçalo, Niterói, né? Eu moro em São Gonçalo atualmente. Então, coloquei aqui em São Gonçalo. Então, São Gonçalo não é um lugar? Então, a gente chama isso de adjunto adverbial de lugar, tá? Em São Gonçalo, vírgula. Toda vez que há um adjunto adverbial de lugar, eu vou colocar uma vírgula depois dele. Então, em São Gonçalo, vírgula, há muitas praças. Se fosse outro lugar, em Niterói, vírgula, há muita gente bonita? Tô falando verdade ou não? Tô assim, né? No Rio de Janeiro, vírgula. Então, em qualquer lugar que vocês forem citar, coloca uma vírgula depois do lugar, tá? Esse conjunto de palavras, né, que indicam lugar, como eu disse, é chamado de adjunto adverbial de lugar. Agora vamos ver os adjuntos adverbiais de tempo. O que indicam tempo? Tempo seria assim: hoje, amanhã, depois, daqui a um mês. É o quando que aconteceu a ação. Então, olha só, daqui a um mês, vírgula, serei mãe. Isso aí é mentira, tá, gente? Não serei mãe nada, não. Então, aqui, olha, quando que eu serei mãe? Daqui a um mês, é o tempo, é o momento em que isso vai acontecer. Se ao tempo, depois de toda essa expressão, eu uso uma vírgula. Ó. Daqui a um mês, vírgula. Lembrando que esse azinho aqui indicando o futuro,
ele é assim normal, sem H, sem nada. O A com H indica passado, tá? O A sem H indica futuro, daqui a um mês, daqui a 2 meses, sempre uma vírgula depois. Com conjunções, eu também uso vírgulas. O que são conjunções? São aquelas palavrinhas que a gente usa para ligar orações, uma oração da outra. Exemplos de conjunções: mas, porém, logo, porque, contudo. Essas palavras usadas no texto, elas servem para dar um sentido melhor, um sentido maior ao texto, porque você usa aquilo, dá uma junção, uma união, uma coesão maior ao texto. Então vamos ao exemplo. Ia à praia, mas choveu. A gente viu que mais é uma conjunção. Por que mais é uma conjunção? Porque essa palavra está ligando essa oração aqui, ó, ia à praia, é uma oração porque tem um verbo, tá, gente? Ia, vem do verbo ir. Ia à praia e choveu. No meio dessas duas oraçõezinhas, eu coloquei um mais. Então, esse mais serve para ligar ir à praia e chover. Então, é uma conjunção. E antes dessa conjunção, eu uso uma vírgula. Vamos ver outro exemplo? Estudou muito, logo ficou cansado. Tenho 2 blocos aqui, 2 orações. Ó, estudou muito, tem o verbo aí estudar. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Estudou muito é uma oração. Qual a outra oração? Ficou cansado. Por quê que ficou cansado é uma oração? Porque ficar é um verbo. Basta conjugar, eu fico, tu ficas, ele fica. Então eu sei que ficar é um verbo, porque eu pude conjugá-lo. Então, voltando, eu tenho 2 blocos. Estudou muito, uma oração. Ficou cansado é outra oração. Esse logo aí está juntando uma oração com outra. Então, esse logo é uma conjunção, tá? Que serve para unir 2 orações. Se ele é uma conjunção, eu vou colocar uma vírgula antes dessa conjunção. Então, estudou muito, vírgula. Logo, ficou cansado, ponto. Outro caso é com termos explicativos. Sempre que eu quiser explicar uma palavra anterior, eu coloco 2 vírgulas, na verdade, nesse termo explicativo. Exemplo: Carla, minha amiga de infância, casou-se. Então, eu estou falando sobre quem? Carla. Carla aí é o sujeito, tá? Eu vou explicar melhor quem é Carla, porque vocês não sabem quem é Carla. Carla é minha amiga de infância. Esse termo aqui, ó, minha amiga de infância, está explicando melhor quem é Carla. Então, é um termo explicativo. Todo termo explicativo vem com uma vírgula antes da primeira palavra, que é minha, e uma vírgula depois da última palavra explicativa, que é infância. Então, fica assim, gente: Carla, vírgula, minha amiga de infância, vírgula, casou-se. Um outro exemplo, uma pessoa que usa óculos. Michele, vírgula, professora que usa óculos, vírgula. Está explicando sobre pontuação. Bom, então, para o vídeo não ficar muito grande, a aula de hoje é essa, né? Sobre vírgulas. E na próxima aula vou falar sobre os outros elementos que compõem a pontuação, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.